Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre qual é a relação, a conexão entre as grandezas velocidade, raio e curvatura. Bem, ao longo dessa discussão nós vamos exemplificar, essa conexão com 9 casos, onde você pode relacionar a velocidade, raio e curvatura. Então, pessoal, nós sabemos o seguinte, que a velocidade ela é derivada da posição em relação ao tempo. Porém, quando você estuda coordenadas polares, nós sabemos que o raio, em geral, depende do ângulo, θ. Então, como é que você faz a conexão, a adaptação dessa fórmula da velocidade, uma velocidade aqui puramente escalar, dr dt, como é que você relaciona isso com uma dependência de r, não com o tempo, mas sim explícita com o ângulo. Então você aplica a regra da cadeia, Então você deriva dr em relação a θ, dθ dt. Dθ dt é θ ponto, que é conhecido, por nós como sendo a velocidade angular. E dr dθ, quem é dr dθ? Então dr dθ ele é definido como sendo o raio de curvatura, tá? Então veja que a conexão entre a definição da velocidade, a velocidade ela passa a ser um produto entre a velocidade angular e o raio de curvatura. Então o raio de curvatura eu vou chamar de R maiúsculo, tá? Então é por isso que a velocidade, por exemplo, a velocidade tangencial, ela é definida como sendo ômega R, Ômega R, onde esse R é o raio de curvatura. Então, esse R maiúsculo é definido como sendo dr dθ, que é a derivada da função polar R em relação ao ângulo. Já a curvatura, ela é definida como sendo o inverso do raio de curvatura, ou seja, dθ dr. Tá? Então, com base nessas definições, vamos ver 9 casos em que nós podemos entender de uma forma mais abrangente qual é o significado desses dois resultados. Então, se você tem um círculo, pessoal, caso 1, o círculo, a gente sabe que a equação polar é igual a R0. R0 é o raio, digamos, que é fixo, O círculo tem raio constante. Então, se você deriva dr em relação a θ, o raio de curvatura é nulo. Ou seja, se o raio de curvatura é nulo, significa dizer que o R é uma constante. E de fato ele é, olha. R é igual a R0. Já a curvatura é o inverso de R maiúsculo. 1 sobre 0 dá uma indeterminação do tipo infinito. Então a curvatura é infinita no círculo. Na espiral de Arquimedes, o R ele é A mais Bθ, onde A e B têm dimensão de raio, de distância. Tá? E θ é adimensional. Quando você deriva dr em relação a θ, dá B, ou seja, o raio de curvatura é proporcional a R0, e R0 é uma constante, tá? Ou seja, o raio de curvatura também é uma constante aqui. Já a curvatura é o inverso de B, tá? A espiral de Euler, ou de Cournot, ou chamada também de clotoide, são duas funções transcendentais, tá? Então, ela é definida por duas integrais, uma integral de seno de t quadrado dt, de 0 a x, e uma integral c de 0 a x, de cosseno de t quadrado dt. Então, essas são as integrais de Euler, que compõem a chamada espiral de Cournot ou clotoide. Quando você calcula o raio de curvatura, dá o inverso do t, e a curvatura dá 2t. Se você deriva a curvatura em relação ao tempo, a curva vai dar um valor constante, Então, em geral, essas funções são bem interessantes e características. Aqui você está definindo elas como uma função paramétrica, ou seja, uma função que depende do tempo, tá? É por isso que ficou a parte de t e t aqui. Já a espiral de Fermat é R0 raiz quadrada de θ. O raio de curvatura é proporcional ao inverso do raio, e a curvatura é proporcional, isso aqui é uma constante, a R. Tá? Então é linear com o raio. Já a espiral, o caso 5, a espiral hiperbólica ou de Litus, a equação polar é que é R0 sobre θ. A R0 é uma constante.
Quando você calcula o raio de curvatura, novamente ela é menos, né? Ela é proporcional a menos 1 sobre θ de R, tá? O raio de curvatura. E a curvatura é inversamente proporcional ao raio, né? Negativo, tá? A espiral logarítmica tem esse formato aqui de equação polar. O raio de curvatura é proporcional a R, né? Esse gama é o fator de crescimento ou decrescimento da função, que a exponencial pode ser positivo ou negativo expoente. Você tem uma espiral que tende a zero ou se distancia do zero. Então, esse gama que vai dizer isso, né? O sinal dele, o valor dele. Então, o raio de curvatura é proporcional a Rzinho, né? Que é esse Rzinho aqui, e a curvatura é o inverso, é proporcional ao inverso de R. Já a espiral dourada, né? Chamada espiral de ouro, o R, a função R de θ definida dessa forma, né? Aqui 2π vezes θ, que é o φ, que é um dos números de ouro. R0 tem dimensão de posição, né? Posição, raio inicial. Quando você deriva o raio de curvatura, vai dar proporcional aí a R, né? Só que aparece o φ, né? Lembra que o produto φ vezes θ é os dois números de ouro, né? O produto dá 1, né? Então, o inverso, quando aparece aqui o inverso de φ, vai dar o π no numerador, né? Então, o φ é raiz de 5 mais 1 sobre 2 e o π é raiz de 5 menos 1 sobre 2, tá? Já a curvatura é o inverso desse valor, então ela é proporcional ao inverso de R, tá? O inverso de R é aqui 1 sobre π. Se vocês quiserem escrever, você pode escrever 1 sobre π como sendo o φ, usando essa relação aqui que é obedecida, né? Então, 1 é proporcional a π sobre R, a φ sobre R, e aqui é proporcional a π vezes R, tá? Já a integral de Fibonacci, né, é muito parecida com a espiral dourada, porém a base, em vez de ser o número de ouro, né, é a exponencial. Então, o raio de curvatura é proporcional a R, a curvatura é o inverso de R. A espiral de Teodoro, né, tem esse formato, é uma função, o θ depende de R, né, com uma soma de 0 a infinito aqui das funções arco tangente. A curvatura, né, ela vai ser proporcional a R, e esse fator para R igual a 1, né, esse fator aqui que aparece, somatória de R quadrado ao infinito de 1 sobre L elevado a 3 meios mais L elevado a meio, isso aqui é conhecido, né, como sendo a constante de Teodoro, né, um número irracional que vale esse valor aproximadamente para R igual a 1. Né? E o raio de curvatura é o inverso desse valor, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!